Hoje a gente vai falar sobre um dos maiores velocistas do universo de Blue Lock. Um dos jogadores que foram escolhidos para fazer parte do elenco principal da seleção japonesa na Copa do Mundo Sub-20. Ele tem um dos egos mais fortes do projeto e acredita que o futebol pode ser resumido em vencer do outro na velocidade. O personagem de hoje se chama Ryoma Tigiri, um dos jogadores mais rápidos do universo de Blue Lock. Quando ele era criança, ele se mostrou ser um dos mais talentosos para o futebol. Afinal, a sua velocidade era bizarramente maior que os outros jogadores da sua idade. Todos viam ele como alguém genial, e até mesmo ele se via dessa forma. Porém, um dia, ele teve uma lesão muito grave, e durante a sua recuperação ele viu que a visão das outras pessoas sobre ele tinha mudado. As pessoas tinham deixado de ver ele como alguém genial. A lesão que ele sofreu foi bem grave, e se caso aquilo acontecesse de novo, ele nunca mais poderia voltar a jogar futebol. Então, assim que ele pôde voltar para os treinos, o medo começou a dominar ele. Ele não tinha apenas medo de se machucar de novo, mas ele tinha medo de deixar de ser visto como um gênio para sempre. E por conta desse medo, ele esqueceu daquele sentimento que ele tinha quando ele jogava com tudo, a adrenalina que ele sentia quando ultrapassava outra pessoa. Então, quando eu olho para esse personagem, eu vejo alguém que, por conta do medo, deixou de buscar aquilo que mais desejava. E na partida contra o time W, ele é confrontado sobre isso. O Izagi pergunta para ele por quanto tempo ele ia continuar agindo daquela forma. Porque o Tigiri estava buscando motivos para desistir dos seus próprios sonhos. E quando ele percebe que aquilo que estava impedindo ele de buscar aquilo que ele mais desejava era o seu medo, ele quebra as correntes e se liberta disso tudo. Porque no fundo aquilo que ele mais queria era aquele sentimento de novo. Ele queria sentir aquela adrenalina de novo. A sensação de ser o melhor para ele só dava para ser sentida quando ele ultrapassava outra pessoa na corrida. Então, se existe algo que podemos aprender com esse personagem, é sobre o preço que pagamos quando deixamos de desejar. Hoje em dia, na nossa sociedade, o que mais existem são aquelas pessoas que já desistiram daquilo que mais desejavam. Seja por conta de tentarem e falharem uma vez e ficar com medo de tentar de novo, ou pior, quando o medo de tentar e errar é tão grande que elas nem começam. E se esse for o seu caso, eu quero te perguntar: por que você sempre está buscando motivos para desistir de algo que você sabe que você quer? Você diz que quer começar a correr, mas também diz que precisa do melhor tênis para isso. E quando você conseguir comprar, aí sim você vai começar a correr. Sendo que na verdade é só você correr. Talvez você pense que já é tarde demais, porque se fosse para dar certo já teria dado, e por isso você simplesmente para. Porém a gente só perde de verdade quando a gente desiste. E para a pessoa que desiste, o preço que ela paga é nunca saber onde ela poderia ter chegado se apenas continuasse. Quando éramos crianças, acreditávamos que poderíamos ser qualquer coisa. Reis do mundo, crianças que sonhavam que poderiam ser super-heróis, grandes jogadores, astros famosos. Eu, por exemplo, sempre quis ter um canal aqui no YouTube. Falar das coisas que eu gosto e de certa forma até poder ajudar os outros. Mas eu sempre pensei que se eu fizesse teria que ser perfeito, teria que ter os melhores equipamentos, etc. E pra mim, esses foram os pensamentos que serviram pra me deixar mais longe daquilo que eu realmente queria, daquilo que eu realmente desejava. Esse foi o meu caso, mas e você? Quais são os motivos pra você não perseguir aquilo que você deseja? Naquele momento só faltava alguns minutos pro Tigiri tomar a decisão que ia mudar a vida dele pra sempre. E por mais que a gente pense que temos tempo, a verdade é que ninguém sabe o dia de amanhã. Então para de ficar adiando aquilo que você sabe que você quer. Cara, não importa se tudo der errado. O sentimento de fazer algo que você mesmo quer, mesmo que as possibilidades de sucesso sejam baixas, é muito melhor do que não fazer nada. Já passou da hora de quebrar as correntes que estão prendendo os seus sonhos. Se liberta, começa a correr de verdade, luta pelo que você quer.
O único jeito de você superar as suas inseguranças é confrontando elas. Ninguém vai viver por você. Ninguém vai lutar as suas lutas. Você é o centro do seu próprio mundo. Então busca aquilo que você deseja, mesmo que isso signifique arriscar tudo. O tigre também não queria continuar a viver daquele jeito, mas ele só conseguiu sair daquela situação quando ele entendeu que o sentimento de fazer aquilo que ele desejava é muito melhor do que qualquer outra coisa. Então seja como o tigre, corra atrás daquilo que você realmente quer e deixa a adrenalina te controlar.